Sua mente merece descanso. O estoicismo como um caminho para a paz depois dos 50. Com o passar dos anos, acumulamos histórias, memórias, alegrias, mas também dores, perdas e preocupações que parecem se instalar na mente como hóspedes que se recusam a partir. Aos 50, 60 ou 70 anos, muitos de nós já enfrentamos despedidas difíceis, mudanças inesperadas, desafios de saúde e até momentos de solidão silenciosa. A mente, nesse ponto da vida, já não se agita como nos tempos da juventude, mas ainda assim carrega ruídos que não cessam. Talvez você se reconheça nisso. Acordar com a cabeça cheia, lembrar-se de algo que fez há décadas e ainda se culpar. Ou então, se preocupar com o futuro dos filhos, dos netos e até com o seu próprio amanhã. A sensação de que o mundo gira rápido demais, que há pouco espaço para simplesmente ser, sem a obrigação constante de fazer, resolver, controlar. Nessa fase da vida, o silêncio interior se torna um tesouro e também um desafio. A boa notícia é que existe um caminho antigo, mas incrivelmente atual. Uma filosofia nascida há mais de 2000 anos, mas que fala com clareza para o coração de quem busca serenidade no caos: o estoicismo. O estoicismo não é uma doutrina fria ou distante. Pelo contrário, é uma prática de vida que ensina como enfrentar as tempestades com firmeza, como acolher a realidade sem se deixar afogar por ela, e como cultivar uma paz que nasce não das circunstâncias, mas da atitude interior. Não se trata de negar as emoções, mas de aprender a compreendê-las. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de não ser dominado por ele. Para quem passou dos 50, essa filosofia é como uma bússola que aponta para dentro, para o lugar onde ainda mora o equilíbrio, a aceitação e a lucidez. Talvez você já tenha tentado de tudo: meditação, oração, conselhos de amigos, até receitas rápidas de bem-estar. Mas o estoicismo oferece algo diferente. Não promessas mágicas, e sim princípios sólidos, comprovados pelo tempo, praticados por homens e mulheres que também viveram perdas, dilemas, envelhecimento e transformações. Este conteúdo é um convite a olhar para sua mente com mais gentileza, a reconhecer que você ainda pode escolher como viver seus dias, mesmo que nem tudo esteja sob seu controle. É um chamado para soltar o que pesa, acolher o presente e cultivar um tipo de paz que não depende do barulho lá fora. Nas próximas páginas, vamos explorar juntos 8 estratégias estoicas simples, mas profundas, para acalmar sua mente. Cada uma delas é como uma semente. Ao ser plantada com atenção e constância, pode florescer em serenidade, força emocional e liberdade interior. Você não precisa ter lido os clássicos nem ter anos de estudo filosófico. Basta abrir o coração e permitir-se experimentar. Afinal, a paz não é um destino, é um caminho. E esse caminho começa agora. Aceite o que é, sem resistir. Quando a vida não sai como planejamos, algo dentro de nós se agita. Sentimos uma resistência quase instintiva diante daquilo que não queríamos que acontecesse. Pode ser uma doença que chegou sem aviso, a perda de alguém querido, um plano que não se realizou, ou simplesmente o passar do tempo nos lembrando de tudo o que já não está mais em nosso controle. E é justamente nesses momentos que a mente mais se perturba. Queremos voltar atrás, mudar o que já foi, ou lutar contra o que é inegável. E essa luta silenciosa, quase invisível aos olhos dos outros, nos cansa por dentro. A filosofia estoica nos convida a olhar de frente para essas situações com uma sabedoria serena. Para os estoicos, aceitar não significa desistir. Não é um ato de fraqueza, mas de força interior. Aceitar o que é, sem resistir, é como soltar a corda de um cabo de guerra onde só nós estamos puxando. É parar de gastar energia com o que não depende de nós e redirecioná-la para o que realmente podemos transformar: nossa atitude diante da realidade. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, resumiu isso de forma brilhante: o destino guia quem o aceita e arrasta quem o resiste. Essa frase, tão simples e direta, contém uma chave poderosa para a tranquilidade mental. Quantas vezes, ao longo da vida,
Você já se viu preso em pensamentos como: não era para ser assim, ou isso não deveria ter acontecido comigo? E quantas dessas vezes isso trouxe algum alívio real? A verdade é que resistir ao que já é só aumenta nossa dor. É como remar contra uma correnteza forte. Você gasta toda a sua energia e não sai do lugar. Às vezes, até se afasta mais ainda da margem. Em contrapartida, aceitar não significa concordar com a injustiça, nem se acomodar com o sofrimento. Significa reconhecer que há forças maiores do que nossa vontade e que lutar contra elas só nos desgasta. A aceitação nos liberta da rigidez, nos convida a fluir com a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Imagine, por exemplo, uma situação comum. Você está preso no trânsito, atrasado para uma consulta ou um encontro importante. A reação imediata pode ser se irritar, xingar, sentir o coração acelerar. Mas nenhuma dessas reações muda a realidade. Você continuará parado no mesmo lugar. Agora, imagine outra resposta. Você respira fundo, reconhece que não há nada que possa fazer naquele momento além de esperar, e decide usar aquele tempo para ouvir uma música que gosta, um audiolivro, ou simplesmente ficar em silêncio consigo mesmo. O que mudou? A situação é a mesma, mas sua resposta fez toda a diferença. Essa prática de aceitação, claro, não se constrói de um dia para o outro. É como um músculo que precisa ser exercitado. A cada situação em que algo foge do nosso controle, temos a oportunidade de perguntar a nós mesmos: estou lutando contra algo que não posso mudar? Estou me deixando arrastar por essa resistência? E pouco a pouco, vamos nos tornando mais conscientes do quanto a não aceitação consome nossa paz. Para quem passou dos 50, essa lição se torna ainda mais valiosa. A maturidade traz consigo uma série de mudanças inevitáveis, no corpo, nos relacionamentos, nas rotinas. Talvez os filhos já tenham saído de casa, talvez algumas amizades tenham se dissolvido com o tempo, talvez o corpo já não acompanhe mais o ritmo de antes. E tudo isso, se não for aceito com compaixão e entendimento, pode gerar uma angústia silenciosa. O estoicismo nos lembra que o que está ao nosso alcance não é o que acontece fora, mas como decidimos responder ao que acontece. Quando aceitamos com o coração aberto, mesmo que ainda sintamos dor ou tristeza, estamos dando um passo em direção à paz. Estamos dizendo à vida: eu confio em você, mesmo quando não entendo seus caminhos. Marco Aurélio, outro grande pensador estoico, escreveu: o universo é mudança. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Aceitar o que é, portanto, é também aceitar que tudo muda. E ao invés de resistir a essa verdade, podemos abraçá-la com coragem. Ao fazer isso, algo dentro de nós se aquieta. Como um lago que, depois de muitas pedras atiradas, finalmente volta à sua superfície calma. Aceitação é liberdade. Liberdade de parar de lutar com o passado, com o presente e até com o futuro. Liberdade de ser quem somos agora, com tudo o que temos e tudo o que perdemos. É nesse espaço de liberdade silenciosa que nasce a verdadeira paz de espírito. Parte 2. Atenção plena no presente. Quantas vezes sua mente já fugiu do agora sem que você sequer percebesse? Talvez você esteja sentado à mesa, tomando seu café da manhã, mas sua cabeça está revivendo aquela conversa difícil que teve anos atrás. Ou talvez esteja caminhando no parque, mas, em vez de escutar os pássaros ou sentir o vento, está preocupado com exames médicos, contas a pagar ou com algo que pode nem acontecer. Isso acontece com todos nós. A mente tem essa tendência inquieta de vagar entre dois territórios traiçoeiros, o passado e o futuro. Depois dos 50, essa agitação mental pode se intensificar. O passado se torna mais longo que o futuro, e por isso, parece mais presente. Relembramos decisões, erros, palavras ditas ou caladas. Às vezes, é um arrependimento que não conseguimos soltar. Outras vezes, é a saudade do que foi e não voltará. E, ao mesmo tempo, o futuro carrega suas próprias sombras, o medo de adoecer, de ficar só, de não ter forças para continuar.
O estoicismo, porém, nos oferece um antídoto poderoso para esse turbilhão: a atenção plena no presente. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu: "A vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela." E acrescentou: "O presente é tudo o que temos. O resto é só imaginação." Essa é uma das verdades mais profundas da filosofia estoica. O agora é o único momento real. Tudo o mais são projeções, memórias que já não podemos mudar e hipóteses que talvez nem se concretizem. Mas viver no presente exige treino, exige intenção. Não é algo automático, especialmente numa sociedade que constantemente nos distrai. Estamos cercados por telas, notificações, obrigações e um ruído constante que nos afasta daquilo que está diante de nós: uma refeição quente, uma conversa verdadeira, o cheiro da chuva, o toque de quem amamos. Viver o presente não significa ignorar o passado ou não planejar o futuro. Significa reconhecer que nenhum deles pode ser tocado, que só no presente temos alguma influência, alguma escolha, alguma ação possível. Ao se concentrar no aqui e agora, você recupera o controle da própria mente. Você silencia o ruído. E esse silêncio não é vazio, ele é paz. Imagine, por um instante, que sua mente é como um rádio ligado o tempo todo, tocando músicas que você não escolheu, memórias dolorosas, medos, críticas, cobranças. A atenção plena é o gesto de abaixar o volume. É como mudar de estação para algo mais calmo, mais verdadeiro, mais seu. Uma forma simples de começar é através da respiração. Sim, algo tão básico e automático pode ser uma âncora poderosa. Quando perceber que sua mente está acelerada, que está sendo puxada para o ontem ou para o amanhã, pare. Respire. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Preste atenção nas sensações. Isso basta para trazê-lo de volta ao agora. Outra maneira é se entregar de verdade às pequenas experiências do cotidiano. Comer com presença, sem televisão ou celular. Ouvir alguém com atenção plena, sem pensar no que vai responder. Sentir a água quente do banho como se fosse um presente. Cada momento pode ser uma chance de retornar a si mesmo. E aqui está o segredo: quanto mais você pratica, mais natural se torna. Com o tempo, você começa a perceber quando sua mente está escapando. E, mais importante ainda, você aprende a trazê-la de volta com gentileza, sem culpa, sem julgamento, apenas com consciência. A atenção plena também nos protege de outro perigo: o da comparação. Quantas vezes, mesmo sem querer, você já se pegou comparando sua vida com a de outros? Vendo o que os filhos dos outros fazem, onde moram, o que conquistaram. Ou se lembrando de quem você foi e achando que hoje já não é mais o mesmo. Viver o presente é aceitar onde você está agora, com tudo o que há de bonito e imperfeito. Não é fácil, mas é libertador. Porque quando você está presente, os arrependimentos perdem força, os medos diminuem, as pressões externas se dissolvem. E, no lugar de tudo isso, surge uma tranquilidade que não depende de nada além da sua atenção. A vida depois dos 50 pode, e deve, ser um tempo de presença, de olhar para dentro com mais calma, de saborear cada momento como algo único. Não há idade para começar, não há tarde demais para despertar. O presente é um presente, talvez o único que realmente temos. E quando você se permite estar inteiro nele, até os momentos mais simples se transformam em paz. Parte 3. Desapego emocional. Amar sem apego. Essa ideia, à primeira vista, pode soar fria, distante ou até mesmo dolorosa. Afinal, a vida toda fomos ensinados que amar é se entregar por completo, é se preocupar, é sofrer junto. Mas o estoicismo nos convida a olhar o amor e os laços emocionais de outra forma, com profundidade, mas também com liberdade. Porque o amor verdadeiro não prende, ele liberta. Ao longo da vida, especialmente depois dos 50, acumulamos muitos vínculos com nossos filhos, nossos companheiros, nossos amigos, com lembranças, com objetos que carregam significado,
com sonhos que criamos para o futuro. E é natural se apegar a essas coisas. Afinal, elas são parte da nossa história. Mas o problema surge quando nosso bem-estar passa a depender inteiramente delas. Quando nossa paz se torna refém do comportamento do outro, da presença do outro, ou da permanência de algo que não está em nossas mãos. Epicteto dizia: nunca diga sobre algo, eu o perdi, e sim, eu o devolvi. Essa frase, tão simples e poderosa, nos ensina que nada realmente nos pertence. Nem as pessoas, nem os momentos, nem os bens materiais. Tudo é passageiro. Tudo nos é dado por um tempo, e depois, levado de volta pela própria natureza da vida. O desapego emocional, no estoicismo, não significa se tornar indiferente. Pelo contrário, significa amar com mais consciência. É olhar para alguém que você ama e dizer, no coração: eu te amo profundamente, mas sei que você é livre. E sei que a minha felicidade não pode depender de você, mas da forma como eu decido viver. Isso exige coragem, exige maturidade, exige uma entrega que não quer possuir. Pense, por exemplo, nos filhos. Quantas vezes, mesmo já adultos, nos preocupamos excessivamente com suas escolhas, seus erros, seus caminhos? Quantas vezes sentimos que, se eles não estão bem, nós também não conseguimos ficar em paz? Isso é compreensível, é amor, mas também pode se transformar em um peso, tanto para nós quanto para eles. O desapego aqui significa reconhecer: fizemos nosso papel. Amamos, cuidamos, orientamos. E agora, precisamos confiar. O mesmo vale para relacionamentos que já não existem mais. Muitas pessoas acima dos 50 convivem com o fim de um casamento, com o distanciamento de amizades antigas, ou até com a perda de alguém que partiu. O apego torna essa dor mais intensa, porque queremos que o que passou ainda esteja aqui. Queremos que o que foi bom dure para sempre. Mas a impermanência é uma lei da vida. E lutar contra ela é como tentar segurar água com as mãos. Só gera frustração. Desapegar-se emocionalmente não é esquecer. Não é deixar de amar. É lembrar com ternura, mas sem se afogar na ausência. É agradecer pelo que foi, sem se prender ao que não é mais. É reconhecer que tudo tem seu tempo, e que a vida continua, diferente, mas cheia de novas possibilidades. Até mesmo os bens materiais, tão valorizados na nossa sociedade, nos mostram o quanto o apego pode nos desequilibrar. Uma casa, um carro, um objeto de família, tudo isso pode trazer conforto e alegria. Mas, quando nos identificamos demais com essas coisas, qualquer perda se torna um terremoto interno. A mente fica inquieta, temerosa, ansiosa, e a paz desaparece. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem quando aprendemos a desfrutar sem depender, a valorizar sem possuir, a amar sem exigir. Porque, no fundo, quanto mais precisamos de algo para ser felizes, mais vulneráveis nos tornamos. Desapegar-se é um gesto de amor próprio. É dizer: eu posso sentir profundamente, mas também posso me manter em equilíbrio. Eu posso me conectar com o outro, mas sem perder a mim mesmo. E essa é uma das chaves mais poderosas para acalmar a mente. A prática do desapego emocional começa com consciência. Observe, com carinho, de onde vêm suas dores. Pergunte-se: será que estou sofrendo porque perdi algo? Ou porque estava preso à ideia de que aquilo nunca deveria mudar? Muitas vezes, é o apego à expectativa, e não o fato em si, que nos machuca mais. E, com o tempo, você pode exercitar a gratidão pelo que foi, em vez da tristeza pelo que não é mais. Pode trocar a necessidade de controle pela confiança na vida. Pode substituir o medo de perder pelo prazer de viver o que ainda está presente. Aos poucos, a mente vai se aquietando. As emoções se tornam mais leves. E você descobre que a verdadeira segurança não está fora, mas dentro de você, na sua capacidade de sentir, soltar e seguir. Desapegar-se é abrir espaço. É permitir que novos momentos surjam. É viver com mais leveza, mais presença, mais paz.
E, no fundo, é uma das maiores formas de amor que podemos oferecer. Amar sem prender. Sentir sem sofrer. Viver sem temer. Parte 4. Reflexão diária. À medida que os anos passam, a vida nos ensina que nem sempre temos o controle sobre o que acontece lá fora. Mas há algo que sempre estará ao nosso alcance: o modo como escolhemos olhar para nossas ações, nossos pensamentos e nossas reações. É nesse ponto que entra uma das práticas mais transformadoras do estoicismo: a reflexão diária. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, tinha o hábito de escrever para si mesmo todas as noites. Suas meditações não foram escritas para o mundo, mas para o próprio coração. Ele usava essas páginas como espelho, para se observar, se corrigir, se compreender. E é essa mesma prática que hoje podemos adotar, independentemente da idade, da religião ou do momento de vida. Depois dos 50, a reflexão ganha um sabor diferente. Já não somos movidos apenas por ambições ou pela pressa do futuro. Começamos a buscar mais significado, mais coerência, mais paz. A mente, muitas vezes sobrecarregada pelas responsabilidades e memórias, precisa de pausas que ajudem a organizar o que sentimos. E dedicar alguns minutos por dia para olhar para dentro é um presente que oferecemos a nós mesmos. A reflexão diária não exige rituais complicados. Você não precisa de um diário luxuoso, nem de muito tempo. Apenas de um espaço silencioso e sincero onde possa se encontrar consigo mesmo. Pode ser antes de dormir, com a luz baixa, talvez com uma xícara de chá ou ao lado da cama. O importante é que esse momento seja seu, sem julgamentos, sem cobranças, apenas com verdade. Uma forma simples de começar é com 3 perguntas fundamentais. 1. O que fiz bem hoje? 2. O que poderia ter feito melhor? 3. O que quero melhorar amanhã? Essas perguntas, embora pareçam simples, carregam uma força enorme. Elas nos obrigam a sair do piloto automático, a encarar nossas escolhas com honestidade. Acima de tudo, a cultivar um senso de responsabilidade interna que não depende de aprovação externa. Ao responder a o que fiz bem, você treina sua mente para reconhecer as pequenas vitórias do dia. Talvez tenha escutado alguém com mais paciência. Talvez tenha feito algo com gentileza. Talvez tenha dito não onde antes diria sim apenas por obrigação. Essas pequenas atitudes são sementes de uma mente mais tranquila, e reconhecê-las fortalece sua autoestima e seu senso de progresso. Ao refletir sobre o que poderia ter feito melhor, você se convida ao crescimento. Não se trata de culpa, mas de consciência. Talvez você tenha se irritado sem necessidade, ou deixado de dizer algo importante, ou se distraído demais com preocupações. Observar isso sem se condenar é um ato de maturidade, e é assim que se constrói sabedoria. E, por fim, ao se perguntar o que quero melhorar amanhã, você planta uma intenção. Não é uma cobrança, mas um gesto de esperança. Um lembrete de que o dia seguinte ainda é uma folha em branco, cheia de possibilidades. Essa prática, repetida com constância, transforma a mente. Ela cria um ciclo de autoconhecimento que reduz a confusão mental e traz clareza. Ao refletir todos os dias, você começa a perceber padrões, atitudes que se repetem, pensamentos que te sabotam, hábitos que drenam sua energia. E, com essa consciência, você se torna mais livre para mudar. Sêneca também falava sobre a importância de julgar a si mesmo no fim do dia. Ele dizia: ao cair da noite, examine-se. Que erro corrigi hoje? Que progresso fiz? De que me alegro? Essa autoanálise não precisa ser rígida. Pode ser suave, como uma conversa consigo mesmo. Como quem limpa a casa antes de dormir, para acordar com mais leveza. Além disso, a reflexão diária nos ajuda a colocar as emoções no lugar certo. Muitas vezes vamos para a cama carregando mágoas, frustrações, palavras mal interpretadas. E isso pesa, tira o sono, rouba a paz. Quando você se permite revisar o dia, pode liberar esse peso. Pode perdoar a si mesmo.
Pode deixar para trás o que não precisa mais carregar. Aos poucos, essa prática se torna um hábito, quase uma meditação escrita. Um espaço íntimo onde você se encontra com sua essência. E o mais bonito é que, mesmo que o mundo esteja caótico, esse momento de reflexão se mantém como um porto seguro. Um ritual silencioso que reconecta você com seus valores, sua calma, sua direção. Na vida, muitos ruídos vêm de fora, mas os mais persistentes, aqueles que nos incomodam no fundo da alma, costumam vir de dentro. A reflexão diária é como uma lanterna. Ela ilumina essas sombras e mostra caminhos mais claros. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta mudar um pouco, todos os dias. E talvez, ao final de cada noite, você perceba que não está sozinho. Que há uma sabedoria antiga, estoica, que caminha ao seu lado. Que te lembra, com delicadeza, você ainda pode crescer, ainda pode escolher, ainda pode viver com presença e paz. Parte 5. Controle seus pensamentos. Uma das maiores descobertas que o estoicismo nos oferece é que os acontecimentos, por si só, não têm o poder de nos perturbar. O que nos machuca, o que nos desequilibra, o que nos tira a paz, são os pensamentos que escolhemos alimentar diante do que acontece. Epicteto, com sua sabedoria direta e profunda, disse: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. E essa frase, quando compreendida de verdade, pode mudar completamente a forma como lidamos com a vida, especialmente depois dos 50. Nesta fase, já vivemos bastante. Passamos por perdas, por alegrias, por fracassos e vitórias. Já experimentamos o sabor da superação e, talvez, também o amargor da culpa. E, muitas vezes, mesmo quando tudo ao nosso redor está relativamente bem, a mente continua inquieta. Por quê? Porque os pensamentos continuam repetindo histórias que nos ferem. Porque criamos filmes mentais de medo, de dúvida, de impotência. E o que poderia ser um momento de descanso se transforma num campo de batalha interno. Controlar os pensamentos não significa reprimi-los ou fingir que eles não existem. Significa, antes de tudo, observar. Ter consciência de que você não é o que pensa. Você é aquele que vê os pensamentos passando. Assim como nuvens no céu, eles vêm e vão. Alguns são leves, outros pesados. Alguns carregam chuva, outros só passam. O poder está em perceber que você pode escolher quais pensamentos alimentar e quais deixar partir. Imagine que sua mente é um jardim. Se você não cuida dele, ervas daninhas crescem. Se você apenas repete padrões de pensamento negativo, eu já não sirvo para nada, as pessoas não se importam mais comigo, tudo dá errado comigo, esse jardim se torna sombrio. Mas, se você cultiva pensamentos saudáveis, mesmo diante das dificuldades, estou fazendo o meu melhor hoje, posso aprender com isso, sou mais forte do que penso, então flores nascem, mesmo em dias nublados. Essa escolha não acontece de forma mágica. É um treinamento. Os estoicos chamavam isso de disciplina do pensamento. E ela começa quando você decide prestar atenção ao que se passa na sua cabeça. Quantas vezes, num único dia, você se critica mentalmente? Ou se preocupa com coisas que ainda nem aconteceram? Ou revive conversas antigas que já não podem ser mudadas? Tudo isso consome energia mental. Rouba sua paz. E, muitas vezes, nem é verdade. Por isso, um dos exercícios estoicos mais úteis é a reformulação. Ele consiste em perceber um pensamento automático e questioná-lo. Isso está me ajudando ou me prejudicando? Se a resposta for me prejudica, você pode reformular. Por exemplo, se pensa, nunca vou superar isso. Pode reformular para, ainda estou aprendendo a lidar com isso. Parece sutil, mas muda tudo. Porque a mente acredita naquilo que repetimos. E a repetição constrói realidades. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Isso significa que, se você pensa escuro, sua vida parecerá escura. Mas se você começar, aos poucos,
a iluminar seus pensamentos com compaixão, com aceitação, com perspectiva, então seu mundo interno se tornará mais leve, mesmo que o mundo externo continue o mesmo. E aqui entra outro ponto importante: controlar os pensamentos não é controlar o mundo. Você não vai impedir que alguém te decepcione. Não vai impedir que a saúde um dia se enfraqueça. Não vai impedir que a vida mude. Mas pode impedir que sua mente se torne refém dessas mudanças. Pode impedir que os pensamentos te aprisionem numa narrativa de medo ou fracasso. Pode decidir construir novas histórias, mais coerentes, mais gentis, mais humanas. Em momentos de agitação mental, você pode praticar a pausa do pensamento. Feche os olhos, respire fundo e diga a si mesmo: este pensamento não define quem eu sou. Isso, repetido com constância, enfraquece o poder daqueles pensamentos automáticos que tanto nos ferem. Outra prática é escrever. Colocar no papel tudo o que está passando pela cabeça. Sem censura, sem filtro. Depois, ler com calma e perguntar: o que aqui é real? O que é exagero? O que é medo travestido de certeza? Essa autoanálise, feita com carinho, clareia a mente. E onde há clareza, há escolha. Onde há escolha, há liberdade. Após os 50, temos a chance de cultivar uma mente mais serena. Não porque tudo está resolvido, mas porque já entendemos que o barulho maior não está fora, mas dentro. E porque sabemos, com mais maturidade, que podemos treinar essa mente como se treina um músculo. A cada dia, a cada pensamento, com paciência, com compaixão. Controlar seus pensamentos é uma das maiores formas de autocuidado. É olhar para dentro e dizer: eu posso mudar a forma como vejo isso. E essa mudança, embora interna, transforma tudo. Parte 6. Pausas intencionais. Vivemos num mundo que parece não parar. São notificações, compromissos, responsabilidades, notícias ruins, preocupações familiares. E quando pensamos que teremos um tempo para respirar, já é hora de resolver outra coisa. Para quem já passou dos 50, esse ritmo acelerado da vida moderna pode ser especialmente desgastante. Já não temos a mesma energia de antes, e tudo parece exigir demais, até mesmo o simples ato de viver o cotidiano. Nesse cenário, a mente sofre, e sofre em silêncio. Carregamos por dentro uma agitação invisível que, muitas vezes, nem conseguimos nomear. É uma sensação de cansaço mental, de estarmos sempre atrasados, de não darmos conta de tudo. E, pior ainda, sentimos culpa por não conseguirmos estar sempre ativos, úteis, presentes. Mas o estoicismo nos lembra que há um outro caminho. Que, no meio do caos, existe um gesto simples e profundamente transformador: pausar. Marco Aurélio dizia que as pessoas buscavam refúgios em lugares como o campo ou as montanhas, mas que o melhor retiro era aquele que se fazia dentro de si mesmo. Essa pausa interior não exige viagens, nem dinheiro, nem tempo excessivo. Ela exige apenas intenção. A decisão de parar por alguns minutos e reconectar-se com a própria essência. E, quando feita com consciência, essa pausa pode ser como um bálsamo para a mente cansada. Fazer pausas intencionais é um ato de sabedoria. É entender que você não é uma máquina, que seu valor não está em estar sempre ocupado, que sua mente precisa de espaços de silêncio tanto quanto seu corpo precisa de descanso. E que, ao desacelerar, você não perde tempo, você o recupera. Pense em quantas vezes, num único dia, você faz tudo no automático. Toma café sem sentir o sabor. Caminha sem perceber os passos. Escuta alguém sem realmente ouvir. Sua mente está tão cheia de ruídos que você vive sem realmente estar vivendo. As pausas nos devolvem ao momento presente. Elas são como um botão de reset interno. Um espaço entre um pensamento e outro, entre uma tarefa e outra, onde você simplesmente é. Não é preciso muito. Você pode fazer uma pausa de 1 minuto, respirar fundo, fechar os olhos, ou apenas olhar pela janela e observar o movimento das árvores.
Você pode sentar-se na varanda no fim da tarde e escutar os sons ao redor. Pode caminhar mais devagar até a padaria e prestar atenção no caminho. Pode desligar o celular por alguns minutos e ficar em silêncio. Esses pequenos gestos, repetidos ao longo do dia, têm um impacto imenso na sua saúde mental. E não é apenas filosofia. Hoje, até mesmo a ciência comprova os benefícios das pausas intencionais. Reduzem o estresse, melhoram o foco, diminuem a ansiedade, ajudam na regulação emocional. Mas os estoicos já sabiam disso muito antes dos estudos modernos. Eles compreendiam que o excesso de estímulos confunde o espírito, e que só na quietude é possível ouvir a voz da razão, da intuição, da verdadeira sabedoria. Fazer uma pausa também significa escolher como responder ao mundo. Quando algo nos irrita, nossa tendência é reagir no impulso. Mas se criamos o hábito de pausar, ganhamos um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a liberdade. Como dizia Epicteto, quando algo te perturbar, não reaja imediatamente. Diga a si mesmo, vou esperar um pouco antes de responder. Essa simples atitude já muda completamente a qualidade das suas decisões e da sua paz interior. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho tanta coisa para fazer, como parar? E é aí que está o segredo. Não se trata de parar o mundo. Trata-se de parar por dentro. De não deixar que o mundo dite seu ritmo mental. De assumir o controle do seu tempo interior. Porque, mesmo nos dias mais corridos, sempre existe um instante onde você pode respirar fundo e voltar para si. Aos 50, 60, 70 anos, a pausa não é um luxo, é uma necessidade. É o seu corpo pedindo cuidado. É sua mente pedindo silêncio. É sua alma dizendo, eu preciso de você aqui, agora. E quanto mais ouvimos esse chamado, mais aprendemos a viver com calma, com presença, com sentido. As pausas intencionais não exigem perfeição. Você não precisa virar um monge, nem meditar por horas. Só precisa começar. 1 minuto. 2. 5. O suficiente para lembrar que, mesmo em meio à correria da vida, você pode encontrar um lugar de paz dentro de você. E quando esse lugar se torna familiar, ele passa a te acompanhar. Nos momentos bons e nos momentos difíceis. Como um abrigo silencioso. Como um gesto de amor próprio. Como um presente que você oferece a si mesmo todos os dias. Parte 7. Cultive a gratidão. Com o tempo, aprendemos que a vida nem sempre é como imaginamos. Sonhos mudam, planos falham, pessoas queridas partem, e mesmo as maiores conquistas podem, com o passar dos anos, perder o brilho diante das novas realidades. Aos 50, 60 ou 70 anos, a experiência já nos ensinou que a vida é feita de altos e baixos, e que a paz não está necessariamente nas circunstâncias, mas na forma como escolhemos enxergá-las. É aqui que o estoicismo nos oferece um dos seus ensinamentos mais valiosos, a prática da gratidão como um caminho para acalmar a mente e viver com mais serenidade. A gratidão, para os estoicos, não era um sentimento que dependia de momentos extraordinários. Ela era uma postura diária, uma decisão consciente de valorizar o que se tem, mesmo diante do que falta. Em um mundo que constantemente nos compara, nos exige mais e nos diz que ainda não somos suficientes, agradecer se torna um ato de resistência. Um retorno ao que é essencial. Sêneca dizia que não é feliz aquele que muito tem, mas aquele que se contenta com o que tem. Essa verdade, simples e profunda, toca ainda mais forte à medida que envelhecemos, pois aprendemos na prática o quanto o muito pode ser vazio, e o quanto o pouco, se bem vivido, pode ser abundância. Quando olhamos para trás, é comum sentirmos falta de pessoas que amamos, de fases que não voltam mais, de momentos que gostaríamos de reviver. Mas a saudade, quando acompanhada de gratidão, não dói da mesma forma. Ao invés de apenas lamentar o que passou, podemos agradecer por ter vivido tudo aquilo. A memória se transforma em celebração, e não em prisão. Quantos abraços recebemos? Quantos cafés partilhamos? Quantas manhãs acordamos ao lado de quem amamos? Há um tesouro imenso em tudo o que já vivemos, e ele ainda pode nos aquecer a alma.
A gratidão também nos ajuda a lidar com o presente de forma mais leve. Às vezes, após os 50, sentimos que já não somos tão necessários, que o ritmo da vida desacelerou, que o corpo já não responde como antes. Em certos momentos, tudo isso pode nos fazer acreditar que perdemos valor. Mas a gratidão muda a perspectiva. Em vez de focarmos naquilo que já não temos, ela nos convida a enxergar o que permanece. A lucidez da mente, a sabedoria adquirida, a liberdade de não precisar mais provar nada para ninguém. Cada ruga, cada marca no corpo, carrega uma história. E poder reconhecê-las com gratidão é uma forma de honrar quem somos hoje. Os pequenos detalhes do cotidiano, muitas vezes ignorados, passam a ganhar valor quando olhados com olhos gratos. Um raio de sol pela manhã, o sabor de um café simples, o som dos pássaros, um telefonema inesperado, o silêncio da casa no fim da tarde. Tudo isso, quando percebido com atenção, nos reconecta ao presente. A mente que agradece é uma mente que repousa. Ela não corre atrás do que falta, nem se prende ao que já foi. Ela se entrega ao agora e encontra nele um espaço de descanso. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E nada eleva mais a qualidade do que pensamos do que a gratidão, porque ela nos afasta da reclamação, da comparação, da queixa silenciosa. Quando somos gratos, abrimos espaço para a apreciação, para a humildade, para a paz. Não se trata de negar as dificuldades, mas de escolher não se afundar nelas. Há sempre algo, por menor que seja, que pode ser reconhecido como um presente. Cultivar a gratidão é também um antídoto contra a solidão. Quando agradecemos pelas pessoas que temos por perto, mesmo que poucas, ou pelas memórias que ainda nos fazem sorrir, sentimos que a vida nos acompanhou até aqui com generosidade. Mesmo que tenhamos perdido muito, também recebemos muito. E esse equilíbrio, quando lembrado com sinceridade, fortalece o coração. É possível tornar a gratidão um hábito. Ao acordar, podemos agradecer por mais um dia. Antes das refeições, por termos alimento. Ao deitar, por termos superado mais uma jornada. Escrever diariamente 3 coisas pelas quais somos gratos pode parecer simples, mas transforma a forma como vemos a vida. A gratidão, repetida, se torna natural. E, com o tempo, se torna base para um novo olhar. Aos 50 anos ou mais, temos o privilégio de olhar a vida com profundidade. Já não precisamos da pressa da juventude. Temos o tempo e a sabedoria para apreciar. A gratidão é uma maneira de fazer isso com beleza, com paz, com verdade. Não precisamos de grandes razões para sermos gratos. Basta perceber que, neste exato momento, temos o essencial, o agora. E isso, por si só, já é um milagre silencioso. Parte 8. Aprenda a soltar o passado. Chega um momento na vida em que o passado pesa. Não porque ele esteja fisicamente presente, mas porque continua sendo carregado dentro da mente, nos pensamentos que se repetem, nas lembranças que insistem em voltar, nos arrependimentos que, silenciosamente, minam a nossa paz. Após os 50, esse peso pode se tornar ainda mais evidente. Já vivemos o suficiente para termos acumulado erros, perdas, saudades, promessas não cumpridas. E, muitas vezes, mantemos tudo isso guardado como se fosse uma parte essencial de quem somos. Mas o estoicismo nos ensina algo profundo. Para acalmar a mente, é preciso aprender a soltar. Soltar o passado não significa esquecer. Não significa apagar da memória os momentos difíceis ou fingir que nada aconteceu. Ao contrário, significa olhar para esses eventos com lucidez e coragem, reconhecer o que eles representaram, aprender com eles, e então deixar que sigam seu curso, como folhas levadas pelo vento. Sêneca dizia: não permita que o passado roube o seu presente. E é exatamente isso que o apego ao que já foi costuma fazer. Nos tira do agora, nos impede de viver plenamente o momento atual. Muitas pessoas vivem presas a situações que não podem mais mudar. Uma palavra dita com raiva há anos. Uma oportunidade que se perdeu. Uma decisão que hoje parece errada. Uma pessoa que partiu sem que pudéssemos nos despedir. E nesses casos, o que dói não é só o fato em si, mas o sentimento de que deveríamos ter feito diferente.
Esse tipo de culpa é um veneno lento, que corrói a autoestima e aprisiona a mente em ciclos de pensamento repetitivo. Mas, com o tempo e prática, é possível substituí-la por compaixão. O estoicismo nos lembra que os erros fazem parte do caminho. Epicteto dizia que não devemos nos culpar por termos errado, mas sim por permanecermos no erro quando já sabemos o que fazer melhor. Ou seja, o erro só nos define se continuarmos a nos identificar com ele. A partir do momento em que reconhecemos, aprendemos e decidimos seguir em frente, ele perde o poder de nos controlar. O verdadeiro perdão, muitas vezes, não é para os outros, é para nós mesmos. Ao soltar o passado, libertamos espaço interno. A mente, antes ocupada com cenas antigas e diálogos imaginários, passa a ter mais clareza para perceber o presente. E é justamente no presente que a vida acontece. O que passou já não pode ser tocado, e o futuro ainda não chegou. Por isso, todo apego ao que não existe mais é uma forma de autoabandono. Soltar é retornar a si. É aceitar que o ontem fez parte da construção de quem somos, mas não precisa determinar quem continuaremos sendo. Em muitos casos, o que precisamos soltar são pessoas. Relacionamentos que se romperam, amizades que se perderam com o tempo, familiares que partiram. A ausência pode doer profundamente, mas ela também pode ser transformada. Quando soltamos com gratidão, deixamos de lado a ilusão de que a dor nos conecta a quem se foi. Em vez disso, honramos a presença que essas pessoas tiveram em nossa vida, acolhemos a saudade como um sinal de amor vivido, e seguimos. Leves, em paz. Também carregamos muitas vezes imagens de nós mesmos que já não fazem sentido. O profissional que fomos, o corpo que tivemos, a rotina de outros tempos. E ficamos presos ao que já não somos, como se fosse errado mudar. Mas a verdade é que a vida é impermanente. Marco Aurélio escreveu: tudo o que existe está em constante mudança. Você mesmo está mudando a cada instante. E aceitar essa mudança é um dos atos mais libertadores que podemos praticar. Ao invés de lutar contra o tempo, escolhemos dançar com ele. Soltar o passado não acontece de uma só vez. É um exercício contínuo. Em alguns dias, será fácil. Em outros, parecerá impossível. Mas a prática é o que transforma. Um gesto simples pode ajudar. Feche os olhos e imagine que está segurando balões. Cada balão representa algo que você precisa deixar ir: uma mágoa, uma culpa, uma lembrança. Agora, imagine-se soltando esses balões, um a um. Veja-os subir, ficar cada vez menores no céu, até desaparecerem. Eles não foram apagados, mas já não estão presos à sua mão. Com o tempo, você sentirá que está mais leve, mais presente, mais capaz de sorrir sem o peso das histórias antigas. E, quando isso acontecer, perceberá que o passado cumpriu seu papel. Ele te trouxe até aqui. Mas agora, é hora de caminhar sem ele nos ombros. Soltar o passado é um ato de coragem, mas também de amor. Amor pela vida que ainda está diante de você. Amor por quem você está se tornando. Amor pela liberdade de viver, finalmente, sem as correntes invisíveis daquilo que já não pode ser mudado. E quando soltamos de verdade, a mente encontra aquilo que tanto procura: silêncio, espaço, paz. Ao longo deste caminho, passamos por 8 estratégias estoicas que nos convidam, com delicadeza e profundidade, a olhar para dentro, a aceitar o que é, a viver o agora, a desapegar com sabedoria, a refletir com sinceridade, a cuidar dos pensamentos, a pausar com intenção, a agradecer com o coração aberto, e, por fim, a soltar o passado com compaixão. Essas não são fórmulas mágicas, nem promessas de uma vida sem dor. São, acima de tudo, lembretes de que ainda podemos escolher, mesmo depois de tantas idas e vindas, como queremos caminhar pelos dias que nos restam. A maturidade nos ensina que não precisamos correr, que a beleza é fazer as coisas com calma, em respirar fundo antes de reagir, em não se deixar levar por tudo o que acontece ao redor. E também aprendemos, com o tempo, que a paz não chega de fora. Não depende das circunstâncias, das pessoas,
das conquistas materiais. Ela nasce dentro, em silêncio, no instante em que decidimos mudar nossa relação com a própria vida. O estoicismo, embora nascido há mais de 2000 anos, fala com uma clareza impressionante às dores e buscas do nosso tempo. Talvez porque, no fundo, as inquietações humanas permaneçam as mesmas: medo do que não controlamos, desejo de ser aceito, resistência à mudança, necessidade de sentido. E talvez agora, depois dos 50, estejamos mais preparados para acolher essas verdades com humildade e coragem. Porque já vimos o bastante para saber que controlar tudo é impossível. Mas manter a dignidade e a serenidade diante do que não podemos mudar, isso está ao nosso alcance. Cada estratégia aqui apresentada é uma semente. Algumas podem florescer logo. Outras precisarão de mais tempo, mais prática, mais paciência. Mas todas têm o potencial de transformar, de tirar o peso dos ombros, de aliviar a mente, de abrir espaço para uma forma mais leve e consciente de viver. Não se trata de eliminar o sofrimento, ele faz parte, mas de não permitir que ele nos domine. De lembrar, todos os dias, que temos poder sobre como reagimos, sobre como pensamos, sobre como escolhemos viver aquilo que nos acontece. Se você chegou até aqui, é porque há dentro de você uma busca por paz, por sentido, por um novo jeito de habitar a própria mente. E isso, por si só, já é uma forma de sabedoria. Nem todos têm a coragem de parar e refletir. Nem todos querem se olhar de frente. Mas você está aqui. E isso importa. Isso é o começo. A vida, com todas as suas imperfeições, ainda pode ser bonita. Mesmo com as marcas do tempo, com as perdas, com as mudanças, com as incertezas. Ainda há sorrisos a compartilhar, aprendizados a descobrir, momentos de silêncio que acolhem, gestos simples que aquecem. Ainda há espaço para encontrar paz, não como ausência de problemas, mas como presença de consciência. Que cada dia seja uma nova chance. Uma chance de praticar, de observar, de agradecer. Uma chance de respirar mais devagar, de ouvir com mais atenção, de falar com mais doçura. Uma chance de, aos poucos, construir dentro de si um lugar de serenidade. Um refúgio que ninguém pode tirar, porque nasce de dentro, da sua decisão de viver com sabedoria. E quando a vida for difícil, e ela será, em alguns momentos, que você possa lembrar: a força em você, a calma em você, a liberdade em escolher o que fazer com aquilo que te acontece. E, mesmo nos dias nublados, a filosofia estoica pode caminhar ao seu lado, como uma amiga silenciosa, te lembrando que você pode suportar, transformar, recomeçar. A serenidade não está distante. Ela mora em cada escolha feita com consciência. E essa escolha pode começar agora.